Então, boa tarde, aqui meu nome é André Pedroso Kovacs, sou aluno doutorado aqui da UFPR, e hoje eu vim vim apresentar um tema que eu acho bonito, assim, é um trabalho que eu fiz alguns anos atrás, que tem uma matemática que não é complicada, assim, mas eu acho que, assim, traz bastante do espírito de matemática, assim, dá para ver bastante coisa legal, assim, e é algo bem acessível a todos, eu acredito. Então, esse trabalho é sobre essas sequências p-pattern, que na verdade são famílias de sequências, assim, uma tradução, assim, esse nome eu achei na internet, por acaso, assim, algumas poucas referências, e seria uma tradução, seria sequências camufladas, assim, mais ou menos. Então, vamos ver aqui. Certo. Então, por exemplo, aqui, um exemplo dessas sequências é esse aqui. Se a gente começar com 1323, próximo termo é 231.211, próximo termo é 132.231, próximo termo 232.221, e assim por diante, né? Ou se a gente começar no 111, próximo termo é 31, depois 1311, depois 1331, né? E assim por diante. Então, qual que é a regra que a gente está seguindo aqui, né? Esse, parece que não tem nada a ver um número com o outro, olhando assim, e realmente, se você não sabe, parece bem estranho. Mas essencialmente o que a gente está fazendo, a gente está contando quantos números tem no número anterior. O próximo número é meio que uma sumarização dos números que tem no número anterior. Então, que, por exemplo, se a gente começar com o número 1, o próximo termo é 11. Por quê? Porque a gente tem número 1. Então, a gente escreve 1 e seguido do 1, né, para indicar que tem número 1. Depois, o próximo termo é 21. Por quê? Porque a gente tem dois números 1s, né? Então, a gente escreve 2 e seguido do 2, 1. Mesma coisa aqui, próximo termo, 1211. Por quê? Porque a gente tem número 2 e depois número 1. Mesma coisa aqui em cima, né? Do 111 a gente foi para o 31. Por quê? Porque tem 3 números 1s. 111. Depois do 31 a gente foi para o 1311. Por quê? Porque a gente tem um número 3 e um número 1. Aqui a gente podia ter escolhido ordenar eles de qualquer forma, né? Aqui eu sempre escolho ordenar eles do maior para o menor, né? Em ordem decrescente. Então, aqui, em vez de escrever 1, 1, 1, 3, eu escrevo 1, 3, 1, 1. Aí a gente mantém isso sempre. Bem, mas como tudo em matemática, a gente quer formalizar isso, né? Escrever... é uma regra fácil de entender, mas a gente precisa formalizar isso de alguma forma para poder trabalhar com isso rigorosamente, né? E o jeito de formalizar isso é através do que a gente chama de dinâmica simbólica. Então, aqui é uma área da matemática, dinâmica simbólica, e a gente vai lidar... Os nossos dígitos agora vão, na verdade, a gente vai ver eles como símbolos, que a gente vai chamar de letras, e os números vão virar palavras, que, na verdade, vão ser várias letras juntas, né? Então, os números vão... Né, aqui, o 31, na verdade, vai ser a palavra 31, não vai ser o número 31, por exemplo. Mas vamos ver aqui, então, como que é isso, mais ou menos. Então, para a gente começar aqui, a gente vai definir sigma, vai ser esse conjunto dos algarismos de 0 a 9, né? Esse aqui vai ser o nosso alfabeto, que a gente vai estar ligando no problema, né? Aqui, cada elemento do alfabeto a gente vai chamar de letra. Então, cada um desses números, agora, ele é uma letra, ele essencialmente é um símbolo. Ele perde um pouco o significado de número dele.
E daí a gente vai denotar por sigma asterisco o conjunto de palavras finitas. Né? Isso é sequências de letras que juntamos numa operação chamada concatenação. Então, por exemplo, a gente pode pegar essa palavra aqui, W1, que vai ser o 0, a letra 0 seguida da letra 1. Né? A gente pode pegar essa palavra W2, que vai ser a letra 1 seguida da letra 2, e formar a palavra W1, W2, que vai ser a letra 0, a letra 1, a letra 1 e a letra 2. Né? Aqui é interessante que já é bem natural a gente notar que existe uma função aqui natural que identifica cada número natural com a palavra que corresponde ao número na representação decimal. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar um número 345, né, a gente pode ver ele tanto como um número, 345, né, 3 vezes 100 mais 4 vezes 10 mais 5 vezes 1, ou a gente pode ver como a palavra 345 aqui, 345, né. Ao longo da apresentação e do meu trabalho, é comum a gente usar esse abuso de notação. Às vezes a gente vai escrever a própria imagem pela psi aqui, né? A psi de W vai representar simplesmente por W. Então, em vez de... A gente vai usar 345 tanto para representar um número quanto para representar uma palavra. Mas mais para frente isso fica mais claro um pouco o que eu queria dizer. E, bem, o último ingrediente que a gente precisa para definir essas sequências, formalmente, são essas seguintes funções aqui. Então, a gente vai definir essa função módulo aqui, que é tamanho D, né, que vai do número do conjunto de palavras finitas nos naturais, que nada mais é que o número de letras, que o módulo de W, o tamanho de W, é o número de letras de W. Né? E esse módulo subíndice J aqui vai ser a função número de letras J em W. Então, aqui a gente vai contar quantas letras iguais a J temos na palavra W. Isso aqui para J, né, de 0 a 9. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver a palavra 1553, né? O tamanho da palavra 1553 é 4, né? Porque a gente tem 4 letras aqui. Letra 1, letra 5, letra 5 e letra 3. Agora, o número de letras 5 na palavra 1553 é 2, né? Porque a gente tem número 5, duas letras 5 aqui. Né? Bem, agora a gente então já tem tudo que a gente precisa, na verdade, para definir a sequência, essas famílias de sequências que a gente quer. Elas vão ser definidas recursivamente. Aqui o próximo termo vai ser o termo anterior, vai ser a imagem do termo anterior por essa função P aqui. Eu chamei de P, que é uma função que vai das palavras, conjunto de palavras finitas, o conjunto de palavras finitas, né? Ela vai ser dada por essa fórmula aqui. Que olhando assim, parece bem feia, assim, bem confusa, mas é essencialmente, se você olhar com calma, é essencialmente o que a gente estava fazendo antes, né? Então, o que é? Primeiro a gente vê quais letras a gente tem um número maior que 0 delas na palavra W, né? Então, digamos que a gente tem a letra I1, a gente tem um número maior que 0 dela nas palavras W. Então, a gente vai escrever o número, vai pegar o número de letras I1 que tem na palavra W. A gente usa a imagem aqui, usa a função psi aqui, né, para transformar esse número numa palavra, e daí concatena com o I1. Em seguida, faz a mesma coisa para o I2 até o IR, né, em que todos esses IJ, W e J aqui são maiores que 0, e a gente está ordenando eles de forma decrescente, né, I1 é maior que I2, é maior que IR aqui. Por abuso de notação, a gente
posso escrever dessa forma, fica um pouco mais limpo, né? Então, o que é o P de W? P de W é o número de letras I1 em W, seguido de I1. Depois o número de letra I2 de W, seguido de 2. Assim por diante, até o número de letras de R em W, seguido de R. Então, por exemplo, aqui, se a gente pegar a palavra 131, né? Bem, quais letras aqui tem um número maior que 0? A gente tem as letras 3 e 1, né? Então, a gente só vai contar quantos 3 e quantos 1 tem aqui. Bem, 131, a gente vai escrever, então, o número de letras 3 de 131 seguido de 3, depois o número de letras 1 de 131 seguido de 1. Bem, 131 tem uma letra 3, né? Então aqui é 1, seguido de 3, né? E 131 tem duas letras 1. Então aqui é 2, depois disso é um 2, seguido do 1. Certo, isso daí agora começam as perguntas, né? A gente tem todas essas sequências aqui, que, né, dependendo de qual termo a gente começa, elas seguindo essa regra aqui, isso vai te gerar uma sequência numérica, né? E a pergunta natural é, bem, dado não x0 qualquer, e definindo a sequência recursivamente dessa forma, né? O que ocorre quando n tende ao infinito, né? Será que a sequência converge para algum número? Será que ela diverge? Né? Será que as palavras crescem muito? Será que elas ficam limitadas? E outra pergunta que a gente pode perguntar é, será que existe uma palavra W, tá? Que quando você aplica essa função P em W, ela dá a própria W, né? Ou seja, a sequência, será que daí a sequência elas ficam se repetindo a partir de um ponto? Bem, daí essas foram as primeiras perguntas que eu quis responder com o meu trabalho. As respostas, bem, para a segunda pergunta aqui, para B, né, se temos palavras que P de W igual a W, a resposta é sim, temos vários, inclusive. Um exemplo aqui é a palavra 14, 23, 32, 21. Né, se você olhar aqui, qual seria o próximo termo da sequência, usando a regra? Bom, a gente conta quantos 4 tem e escreve 4 depois. Então, vai ser 1, 4. Depois a gente conta quantos 3 tem e escreve 3. Então, é 2, 3. É porque aqui tem 2, 3. Depois, conta quantos 2 tem. Temos 3, 2. Então, 3, 2. E conta quantos 1 tem 2, 1. Então, essa palavra é o que a gente chama de ponto fixo, né? A função. A função vai no próprio ponto. E a resposta para perguntar, né, o que acontece quando o n tende ao infinito, interessante é que ela começa a se repetir. Ou seja, ela ou acaba num caso igual acima aqui, por exemplo, num ponto fixo, né? Agora a sequência depois desse número aqui vai sempre ser igual a esse número, né? Ou ela vai entrar num ciclo que vai ficar alternando entre dois ou mais termos. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse ciclo aqui, que é 1, 5, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 4, 1, 1, 0. Se você aplicar P aqui, você vai chegar nessa palavra aqui, 1, 5, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 1, 0. Se aplica P aqui, você vai voltar no primeiro. Então, ela vai ficar alternando aqui. E o legal é que a gente consegue mostrar que isso acontece independente do ponto que você começa, né? Vai sempre cair num desses casos. E então, esse é o primeiro teorema que eu queria comentar aqui, que é o primeiro teorema tratado no meu trabalho, que é, então, dado qualquer x0 em sigma asterisco aqui, né? Então, dado qualquer palavra, a sequência dada por xn mais 1 igual a p de xn, ela vai começar a se repetir a partir de algum n natural aqui. Bem, a gente poderia ter várias estratégias para mostrar isso. O jeito mais fácil de mostrar isso que eu consegui pensar foi mostrar que, né, dado x0 aqui, em sigma asterisco, então existe alguma
constante positiva aqui, k inteiro, tal que o tamanho de todas as palavras da sequência gerada a partir do x0 está limitado por k. Então, todos os termos da sequência vão ter um tamanho x. Eles nunca vão crescer a partir de certo vão ficar com um tamanho maior que esse. Sempre tem um número de letras menor ou igual a k. Daí, bem, como tem um número finito de palavras de tamanho menor ou igual a k, né? Aqui é um exercício de análise combinatória. Aqui a gente vê que, né, é esse o número de palavras de tamanho menor ou igual a k. Então a sequência tem que começar a se repetir a partir de certo ponto, né? Se uma sequência tem infinitos termos e existe apenas um número finito de palavras de tamanho menor ou igual a k, então alguma hora ela vai ter que estar se repetindo. Então esse é o nosso objetivo aqui, é mostrar que existe esse k. Certo, então, começar a demonstração aqui. Então, dado x0, a gente vai definir a sequência, como a gente falou, né? Xn mais 1 vai ser p de xn, ou aqui a xn mais 1 vai ser n mais 1 vezes a função iterada aqui no x0. Em primeiro, eu uso várias estimativas aqui para trabalhar com o tamanho dessas palavras. Então, a primeira estimativa que a gente usa aqui é essa. Se eu te der um número x, aqui a gente está usando o abuso de notação, né? Aqui eu estou escrevendo o tamanho da palavra x. E aqui eu estou escrevendo que, na verdade, ele é igual a você tirar o log 10 do número, né, que representa essa palavra x, arredondar para baixo, né, a função piso aqui, e escrever mais 1. Isso aqui é uma fórmula de teoria de números, assim, bem padrão. Isso aqui, né, na representação decimal, a gente está usando a representação decimal, então essa fórmula vale, assim, depois dá para ver. É só substituir aqui por alguns números que fica fácil de ver que ela vale. Certo. Então, primeiramente, então, da definição, a gente tem o quê? A gente tem que xn mais 1 vai ser o quê? A gente vai... Essa é a fórmula para o xn mais 1, né? Vamos voltar aqui. Vai ser contar o número de letras i1 seguido do i1. Contar o número de letras i2 seguido do i2. Tudo isso para o xn, né? Bem, então, a gente não sabe se tem 9, se tem a letra 9, se tem a letra 8 na palavra xn, né? Mas então a gente sabe que o tamanho da palavra xn mais 1 é pelo menos menor ou igual a gente contar quantos 9 tem e depois escrever 9, depois contar quantos 8 tem, escrever 8, né? E pegar o tamanho de tudo isso. Bem, com alguns desses talvez sejam zeros, né? Mas, enfim, por isso o menor igual aqui. Bem, primeiro nota que o tamanho de cada letra aqui, o tamanho do 9 é 1, né? 9 é uma letra, então tem uma letra só. 8 é a mesma coisa, 7 é a mesma coisa, né? Até 0 é a mesma coisa. Então a gente pode agrupar todos esses aqui dão igual a 1. Então a gente pode agrupar eles todos aqui e juntar todos no todos eles aqui vai chegar nisso daqui, né? O número de letras 9, mais o número de letras 8, até o número de letras 0, mais 10. Bem, o número de letras 9 é menor ou igual ao número total de letras do xn, né? Que é o tamanho de xn. Mesma coisa para o número de letras 8. Mesma coisa para o número de letras 0, né? Todos esses números de letras. Então, a gente pode usar essa estimativa aqui. Então, isso aqui vai ser menor ou igual a 10 vezes o tamanho da palavra xn. Né? Ou seja,
tamanho de xn mais 1 vai ser menor ou igual a 10 vezes o tamanho de xn mais 10. Daí, usando essa estimativa, essa fórmula aqui, 1, né, para estimar o tamanho de xn, a gente pode substituir por essa fórmula aqui. Então, substituindo, a gente chega nisso daqui, que o tamanho de xn mais 1 é menor ou igual a 10 vezes a função piso do log 10 de xn mais 20. Né? Aqui esse 1 aqui multiplicou pelo 10, juntou com esse outro 10 aqui, por isso ficou 20 aqui. Certo, a gente tem essa desigualdade aqui entre xn mais 1 e xn, mas a gente quer deixar isso um pouco mais bonito, um pouco mais fácil de trabalhar, né? Daí a gente usa essa seguinte estimativa aqui, que a função piso aqui do log base 10 de um número natural é menor ou igual ao número dividido por 100 mais 1. Isso aqui a gente mostra usando o cálculo. É bem arbitrário, assim, foi bem no chute mesmo que eu cheguei nisso daqui. E a gente mostra usando o cálculo, essencialmente. A gente quer analisar essa função aqui, f de x igual a função piso log 10 de x menos x sobre 100 menos 1, quer mostrar que ela é menor ou igual que zero. Daí a gente nota que a f de x vai ser menor que essa f chapéu de x aqui, que é 100. A gente tira agora a função piso, né, para poder derivar, porque essa função aqui ela é descontínua, né, ela não tem derivada em alguns pontos. A gente trabalha com essa daqui, que a gente consegue derivar. E como, né, isso aqui arredonda para baixo, a gente sempre tem que essa daqui vai ser sempre menor ou igual que essa. Bem, olhando a derivada dessa função, a gente vê que para todo x maior que 100 sobre log 10, que é aproximadamente 44 aqui, a derivada é negativa, né? E que f chapéu de 100 é zero. Então f de x é menor ou igual que zero para todo x maior ou igual que 100, né? Porque se a derivada dela aqui é negativa e ela é igual a zero aqui, ela vai sempre ser menor ou igual que zero para x maior que 100. E essa aqui, como é menor ou igual que essa é menor ou igual que zero. Bem, daí só resta ver para x entre 0 e 100, né? Entre 1 e 100. Mas note isso, que para x entre 1 e 100, a gente tem que o log 10 de x, a função piso disso, é menor ou igual que 1, né? Aqui também uma conta fácil, você vê que, né, quando o x é 100, log 10 de 100 é 2. Mas para x menor que 100, log 10 de x vai dar 1, alguma coisa, ou 0, alguma coisa, né? Quando a gente arredonda para baixo, isso vai dar sempre menor ou igual que 1. Então, a f de x, que era isso aqui, vai dar, né, isso aqui vai ser menor ou igual que 1, menos 1, menos isso aqui, vai ser negativo, né? Então, vai dar sempre menor que 0. Então, a gente conclui que a f de x é menor ou igual que 0 para todo x real, inclusive, em particular para todo x natural, né? Bem, retomando, o que a gente tinha? A gente tinha aqui o tamanho da palavra xn mais 1 era menor ou igual a 10 vezes a função piso do log 10 de xn, do tamanho de xn, mais 20. E a gente tem essa estimativa aqui para a função piso do log 10 de um número natural. Então, substituindo né, essa fórmula lá de cima, esse 10 vai cortar com esse 100 aqui, esse 1 vai multiplicar por 10, vai somar com 20. Chegamos nisso aqui. Tamanho de xn mais 1 é menor ou igual ao tamanho de xn dividido por 10 mais 30. Certo. Então, a gente está querendo agora, né, limitar, mostrar que esses xn's não crescem muito. Então, a gente quer ver quando que o tamanho do xn mais 1 é menor ou igual ao tamanho de xn, né? Quando que
a sequência não cresce de tamanho, né? O próximo termo tem um número menor ou igual de letras que o termo anterior. Bem, para isso vamos supor ao contrário. Suponha que o tamanho de xn mais 1 é maior que o tamanho de xn. Aplicando isso nessa desigualdade aqui de cima, a gente chega então que o tamanho de xn é menor ou igual que o tamanho de xn sobre 10 mais 30, que implica que o tamanho de xn é menor ou igual a 300 sobre 9. Ou seja, pela contrapositiva, se o tamanho de xn for maior que 300 sobre 9, então o tamanho de xn mais 1 vai ser menor ou igual ao tamanho de xn. Além disso, agora nota que se o tamanho de xn for menor ou igual a 300 sobre 9, então, eventualmente, o tamanho de xn mais 1 pode ser maior ou igual ao tamanho de xn, né? Mas o tamanho de xn mais 1, usando essa estimativa aqui, a gente vai chegar que ele vai ter que ser menor ou igual a 300 sobre 9, sobre 10 mais 30, que dá o próprio 300 sobre 9. Ou seja, o tamanho do xn mais 1, o tamanho do próximo termo, ou é menor ou igual ao tamanho do termo anterior, ou é menor ou igual a 300 sobre 9. Se a gente arredondar para cima, 300 sobre 9 aqui dá 34. Né? Então, se a gente vem aqui e define aqui L para ser o máximo entre o tamanho do x0 e 34, né? Por esse argumento aqui de cima, a gente vai concluir que o tamanho de xn vai sempre ser menor ou igual que L, para todo n natural da nossa sequência, né? Porque a sequência ou vai decrescer o tamanho, né? E nunca vai passar do tamanho de x0, ou vai crescer até chegar em 34, e de 34 ela não passa. Bem, de novo, né? Então, aquilo como só existem um número finito de palavras de tamanho menor ou igual que L, né? Que é, assim, que por análise combinatória a gente vê que é 10 mais 10 quadrado mais até 10 elevado a L. Segue aqui pelo princípio da casa dos pombos, né? Que a sequência deve se repetir a partir de algum ponto, né? A gente tem infinitos números, só pode assumir um número finito de valores. Então fica demonstrado o que a gente queria. Mas note que não só isso. A gente viu que para um número não o tamanho de um número ser menor ou igual ao do próximo, ele tem que ser menor que 34, né? Então, todo ponto fixo ou ciclo, a gente conclui que tem que ter tamanho menor que 34. Não é 34 fatorial, é aqui a exclamação mesmo só. Então, digamos que a gente queira achar todos os pontos fixos, né? A gente tem que testar esse número de palavras, que é um número bem grande. E computacionalmente começa a ficar meio complicado de testar. Felizmente, daí, o outro resultado que eu queria discutir é que para achar pontos fixos a gente tem uma estimativa um pouco melhor, que é o segundo teorema, que se x, a palavra x aqui, eu estava usando w antes, depois mudei aqui para x, mas se x é ponto fixo, então o tamanho de x é menor que 22. Então, né, 22, ou seja, x tem no máximo 21 letras. Certo, então, vamos ter demonstração aqui. Suponha então que p de x é igual a x. Então, a gente consegue essas duas igualdades aqui. Talvez não fique muito fácil de ver aqui de onde que elas saem, mas a ideia é só dar uma intuição mesmo da prova. É o seguinte, o número de letras em x é a mesma coisa que eu contar o número de zeros, mais o número de uns, mais o número de dois, o número de três, né, até o número de 9 e somar tudo isso, né? Para dar o número de letras total em x, tamanho de x. Só que, como a x se autodescreve, né? Então ela vai ter sempre aquilo que ela vai ser formada
por bloquinhos, assim. Um bloquinho, né, que conta quantas letras I tem na palavra X, seguido da letra I, depois o número de letras J na palavra X, seguido da letra J, e assim por diante, né? Isso para cada letra que tem um número não nulo em X. Então é daí que sai esse outro somatório aqui, é outro jeito de escrever isso. Que a gente vai pegar o tamanho do número de letras I de X e somar 1, porque aqui esse 1 aqui é a letra que a gente coloca depois, né? Então, por exemplo, aqui, né, vamos ver aqui um cara que a gente sabe que é ponto fixo, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 2, 1. Por um lado, né, o tamanho desse ponto fixo é a mesma coisa que pegar um número de zeros, em 4, 2, 3, 3, 2, 2, 1, somar com o número de uns, somar com o número de 2, até somar com o número de 9. Por outro lado, o tamanho é vir aqui, contar quantos, pegar o número de 4, somar o número de 4 seguido aqui do tamanho do dígito 4, que é 1, né, da letra 4. Depois contar quantos 3 tem, seguido do tamanho do 3, que é 1. E assim por diante, até chegar em contar o número de uns, que tem a palavra 1, 2, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 2, 1, seguido do tamanho da palavra da letra 1, que é 1. Então vai ser, essencialmente, né, daqui que surge esse 1 aqui, né, da fórmula lá de cima. Certo. Bem, jogando esse somatório, deixando tudo para o mesmo lado, a gente chega então nessa seguinte igualdade aqui. Se a gente somar sobre todas as letras que tem uma quantidade não nula na palavra X, então o número de letras em X, a soma do número de letras I em X menos o tamanho do número de letras I em X menos 1 tem que dar igual a 0. Que são 3. Certo, mas repare que se o número de letras I em X for 1, então, bom, esse primeiro termo é 1, esse segundo termo é o tamanho de 1, que é 1. Então vai dar 1 menos 1, menos 1, que deu menos 1. Se o número de letras I é 2, então esse primeiro termo é 2. O tamanho do número de letras I é o tamanho da palavra 2, né? Mas a palavra 2 só tem uma letra, que é o 2. Então é 1 aqui. Então vai dar 2 menos 1, menos 1, que é 0. Se o número de letras I em X é 3, então o número de letras I, aqui, esse primeiro termo é 3, o segundo, assim como antes, é o tamanho da palavra 3, que só tem uma letra, então é 1, menos 1 e dá 1. Né? Continuando, assim, né, segue adiante aqui, é fácil ver que se o número de letras I está entre 1 e 10, né? Como esse segundo termo aqui vai estar sempre... Esse segundo termo aqui, para o número de letras I menor que 10, ele vai sempre ser 1, né? Então, por essas desigualdades aqui, a gente chega nisso, que o número de letras I menos o tamanho do número de letras I menos 1, isso dá maior ou igual que menos 1, né? Porque aqui só vai crescer, vai ficar 1, quer dizer, menos 1, 0, 1, 2, porque o único termo que está mudando é esse aqui primeiro, né? Está crescendo. Só que, daí mais que isso, a gente afirma que se o número de letras I for maior ou igual que 10, então vale isso daqui. O número de letras I menos o tamanho do número de letras I menos 1 dá maior ou igual que 7, né? Observa aqui que quando o número de letras I é igual a 10, o primeiro termo é 10, o segundo termo, agora esse aqui, é o tamanho de 10. 10 tem duas letras, então aqui é 2. Então vai dar 10 menos 2, 8, menos 1, 7. E daí, se a gente pegar números maiores que 10, é a mesma ideia. A gente consegue mostrar que vai dar sempre maior ou igual que 7. De fato, usando aquelas estimativas que a gente tinha para essa função, né, o tamanho
tamanho D, usando log e essa função piso aqui, a gente mostra que é equivalente a mostrar essa desigualdade aqui, para todo x maior ou igual que 10. E aqui a demonstração é análoga ao que a gente fez antes lá, estudando as derivadas e, né, usando essa desigualdade aqui para trabalhar com a função que é diferenciável. Estudando as derivadas e avaliando os pontos, a gente vê que essa desigualdade vale. Então, a gente tem o quê? A gente tem que essa soma tem que dar igual a zero, só que para cada termo dessa soma, se ele está se ele é maior ou igual que 1 e menor que 10, então cada termo vai dar maior ou igual que menos 1. E se esse termo é maior ou igual que 10, então né, se o número de letras I é maior ou igual que 10, cada termo desses vai dar maior ou igual que 7. Então, se a gente supor que existirem duas letras, né, I1 e I2, com um número de letras maior ou igual que 10, a gente vai chegar que, bem, a soma para I diferente de 1 e 2 tem que dar menor ou igual que menos 14, né? Porque aqui, para I1 e 2, deu maior que 7, né? Então, a parcela da soma, que é I1 e 2, vai ser maior ou igual a 14. Então, para zerar aqui, esse resto aqui tem que ser menor ou igual a 14. Só que, olha, aqui a gente só tem 8 letras I, no máximo 8 letras I sobrando, né? Porque a gente tem 10 algarismos. A gente já usou duas letras, sobraram 8. E cada um desses termos aqui é maior ou igual que menos 1. Então, na verdade, a gente tem que esse termo aqui é maior ou igual que menos 8, né? Então, a gente chega que menos 8 é menor ou igual que menos 14, né? Que é um absurdo. Ou seja, conclusão, a gente conclui que só pode existir, no máximo, uma letra tal que a palavra X tenha um número maior ou igual que 10 dessas letras, né? Aqui, né, o número de letras I 0 em X maior ou igual que 10. Só pode existir 1 e 0. Bem, agora resta mostrar que essa palavra X não pode ter mais de 100 letras I 0. Né? E, de fato, a gente mostra isso, é possível mostrar, né, como a gente fez antes, analisando o log e usando aqueles tamanhos, a gente mostra isso daqui. Que se x é maior ou igual que 100, então x, o número de letras I0 menos o tamanho de letras I0 menos 1 dá maior ou igual que 96, né? Você vê que isso aqui dá 96 exatamente quando a gente coloca o 100, né? Porque aqui dá 100, aqui o tamanho de 100 tem 3 letras, né? Então é 3, então vai dar 100 menos 3, 97, menos 1, 96. Bem, só que daí a gente, né, a gente está supondo aqui que x0 é maior ou igual que 100, né? Então, se isso acontecer, então a gente tem que as parcelas restantes dessa soma aqui, né, tem que essa soma aqui tem que dar menor que menos 96, né? Porque a gente tem um termo da soma que deu maior ou igual que 96, o resto da soma tem que dar menor ou igual a menos 96. Só que a gente usou uma letra, I0, tem 9 letras sobrando, né? E a gente viu que cada termo desses é maior ou igual que menos 1. Então, na verdade, esse termo é maior ou igual que menos 9. Então, a gente chega num absurdo, né? Que menos 9 é menor ou igual que menos 96. De onde a gente conclui que o número de letras de 0 em x tem que ser menor ou igual a 99. Então, a conclusão é a gente pode escrever que o tamanho de x vai ser a soma do tamanho do número de letras I de x mais 1, sendo que o número de letras I é maior que 0, né? Essa é a soma. Bem, a gente viu que de todos esses, só um deles pode ter mais do que 10 letras. Só uma dessas letras pode ter mais que 10, né? Então, todos esses
esses aqui, exceto pelo i0, né, eles vão todos tá entre 1 e 9 letras. Então, o tamanho do xi aqui, do número de letras i, vai ser 1. Então, a gente vai ter no máximo 9 termos de 1, né, de 1 mais 1 aqui. E, por último, eventualmente pode ter essa letra i0, que pode ter no máximo 99 letras, né? Bem, o tamanho de 99 é 2, seguido de 1 aqui, seria escrever o i0. A gente chega a concluir isso, que o tamanho de x tem que ser menor ou igual que 9 vezes 1 mais 1, mais 2 mais 1, dá 21, que é o que a gente queria mostrar, né? Ou seja, o tamanho de x não pode ser maior que 21. Então, essa era a minha apresentação. Obrigado pela atenção. Eu imagino que talvez tenha sido um pouco confuso, mas a ideia mesmo queria animar e motivar o pessoal a estudar esses problemas. Assim, esse é um problema bem simples que eu comecei a estudar logo no início da graduação. Não tem nenhuma matemática muito complexa envolvida, mas é legal e foi, na verdade, um problema novo. Assim, pelo que eu pesquisei, até hoje não achei ninguém que fez algo parecido, né? Coisas parecidas tem, mas ninguém fez exatamente isso. E até eu tenho, né, eventualmente, se alguém quiser me ajudar com isso, tem até ainda algumas questões em aberto que eu ainda não soube como trabalhar. Então eu convido a todos que quiserem, eu mando o artigo e tudo, posso até explicar com mais detalhes para quem quiser. Muito obrigado, André. Eu acho que agora a gente pode abrir para as perguntas. Alguém tem uma pergunta, pode abrir o microfone ou falar pelo chat, não tem problema. Bom, quanto à pergunta, eu vou relembrar que quem quiser reassistir ou chegou aqui pela metade, vai estar disponível no YouTube do PET. É só pesquisar PET Mate UFPR no YouTube, vocês vão achar o canal. Lá vai ter todos os seminários Poincaré até o momento, incluindo o em breve do André. E quem. Mas. Opa, o Felipe fez uma pergunta. Deixa eu ver. Tem uma pergunta. Deixa eu ver. Aliás, eu acho que eu posso falar para você. O Felipe perguntou se você pensou, você fez uma coisa relacionada à programação, para ver esses padrões. Isso, então, fiz sim. Eu fiz. Eu usei. Eu fui aprendendo aos poucos. Foi bem no começo da graduação, então eu não sabia programar direito. Eu até comecei programando isso no próprio Excel, assim. Depois eu fui para o MATLAB, né, e consegui. Inclusive, foi através do MATLAB que eu fiz toda a parte computacional desse trabalho, assim, foi bem interessante. Depois eu posso até colocar um link aqui pro artigo, porque quem ficou curioso, né, por exemplo, pode querer saber quais são todos os pontos fixos que tem a sequência, né? Eu mostrei um deles lá, o 1, 4, 2, 3, 3, 2, 2, 1. Mas tem vários outros, assim, e um dos meus objetivos era achar todos eles, né? E por isso também eu quis achar essa limitação dos tamanhos. Então, no MATLAB eu consegui achar todos eles, assim, depois de bastante programação, assim. Bom, se quiser, você pode mandar o link para a gente acha que a gente consegue colocar na descrição do vídeo, que lá no YouTube tem uma Legal. descriçãozinha, a gente pode colocar esse artigo lá. Só mandar para o e-mail do PET com a dica da descrição que a gente coloca. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Você quer mandar algum recado, alguma coisa, André?
eu vi que ele perguntou aqui se algum resultado com relação à convergência. Ou, o, o Felipe perguntou se tem algum resultado com relação à convergência. Sim. Então, o único resultado que eu tenho mais em relação à convergência foi esse mesmo aí, que, né, a gente consegue mostrar que as sequências, o tamanho delas não explode, né? É sempre com um tamanho limitado. Mas esse é um dos meus objetivos. Eu queria muito conseguir entender melhor essa convergência, né? Até agora eu não tive nenhuma ideia, mas também está aberto. Uhum. Bom, agora, você quer, bom, recapitulando, você quer mandar algum recado, aproveitar, sei lá, que o Zeca tá, tá ouvindo a gente, mandar alguma coisa pro Zeca, alguém? Ah, não, poxa, eu queria agradecer a todo mundo aí que está ouvindo, participando. Eu tava bem ansioso como ia sair a apresentação, assim, eu achei que é um tema um pouco confuso de falar, assim, por apresentar desse jeito, mas espero que tenham gostado, espero que tenha despertado o interesse aí de alguém e obrigado por estar todo mundo aí mesmo. Obrigado. Bom, eu que agradeço. Então, acho que é isso, a gente encerra. Só tem mais uma coisa. Quem entrou aí como convidado, por favor, coloque seu nome completo no chat para poder ganhar um certificado. Se você não colocar, vai complicar meio que para a gente. Bom, olha, o Pet da UFSC mandou um abraço. Obrigado pelo abraço, cara. Legal. Bom, vou parar a gravação.